fé cristã é sobre certezas, uma obra de Deus que não inclui dúvidas ou insegurança. A palavra de Deus assim nos diz. Particularmente, temos um livro no Novo Testamento, na palavra de Deus, que foca muito nisto, 1 João. 1 João, nós vamos continuar sendo abençoados por este livro, esta carta do apóstolo João, já chegando ao seu final. E este é um livro, como eu já disse, uma carta que foca na certeza da fé, as garantias que nós temos. Nós vamos focar no verso 21, 1 João 5, 21. Você encontra o livro de 1 João, a primeira carta de João, antes de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Você voltando então para trás ali, as três cartas, Judas e as três cartas de João, 1 João. O capítulo 13 o versículo 13 deste capítulo 5 é um verso que temos destacado, que representa bem a tônica, a ênfase do livro. No verso 13 do capítulo 5, o apóstolo afirma: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Muita atenção para com as colocações dessas poucas palavras breves. Escrevi estas coisas a todo mundo? Não. A vocês que creem no nome do Filho de Deus, e somente a vocês. E o que é que se aplica a nós que cremos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador? Se aplica a isto, para que saibam que têm a vida eterna. Uma sabedoria, um conhecimento garantido, afirmado, que nos dá então também a garantia da vida eterna. E vida eterna para João é a vida com Deus. Começa já em Cristo, aqui onde nós estamos hoje, e vai para toda a eternidade. E agora, o nosso foco, 1 João 5, 21. É o fim da sua carta, o encerramento do seu livro. E ele diz assim nesta frase: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Filhinhos, tratativa de João para com os crentes, aqui já o velho apóstolo, numa forma amorosa, carinhosa de se dirigir aos membros da igreja de Cristo. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Mas vamos lembrar o contexto mais próximo, voltando um verso 20, ele diz: sabemos também que o Filho de Deus veio. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Para quê? Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Lendo este verso, veio à minha mente uma viagem eu fiz ao Oriente e estava no país de Singapura e vi um templo hindu. E lá estava aquele templo, aquela torre, e com todas as suas colocações ali, o que é que tinha esta torre? É uma torre de um templo hindu. O hinduísmo tem, nas suas variações, ele tem suas variações, mas ele tem três deuses principais, um principal entre três, e depois, dependendo da variação, tem outros subprincipais, e depois nos dizem, dependendo da variação do hinduísmo, chega até milhões de deuses. Então, a torre acima do templo é uma composição de muitos deuses, um em cima do outro, uma infinidade de deuses em todas as direções da torre. O politeísmo, a busca de muitos deuses, são ídolos, e por isso nenhum deles nunca é suficiente, precisa sempre mais um. O ser humano é alguém que está sempre produzindo, sempre ligado a divindades.
Se o ser humano não conhecer o Deus verdadeiro, ele haverá de substituir por muitos outros. E aí a palavra de João, diante dessa realidade humana, é uma palavra relevante, de primeira relevância para nós hoje aqui. Esta palavra escrita no primeiro século depois de Cristo é relevante neste ano de 2024. É atualizadíssima, porque o coração humano é o mesmo que foi nos tempos de João. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. João está abordando aqui a necessidade de que os ídolos sejam resistidos. Ídolos precisam ser resistidos. Então, o apóstolo João chama, convoca, resista aos ídolos. Resista aos ídolos. Nosso coração precisa resistir aos ídolos, ou então nós teremos problemas, nós não vamos andar na fé verdadeira em Deus revelado em Cristo. Resistir como? Resistir como? Precisamos prestar atenção na ordem, no imperativo. Escute o imperativo que João coloca aqui: guardem, guardem. É uma ordem que a palavra de Deus traz a nós e nós precisamos desta ordem. O que é este verbo guardem? Este verbo na língua original era usado, por exemplo, para falar do trabalho do pastor de ovelhas. Naqueles tempos, pastor de ovelha tinha seu rebanho, ele andava com seu rebanho à busca de pastos em campos abertos. À noite ele vigiava para que nenhum animal ou um ladrão atingisse o seu rebanho. O pastor era aquele que guardava o rebanho, guardava o rebanho. A ideia é vigiar, proteger, resistir, contra-atacar. Guardem. E este verbo é aplicado a mim e a você quando fala de mim, por exemplo, e dos ídolos. Eu preciso me guardar, eu preciso vigiar, me proteger, verificar que eu fique imune aos ataques e males dos ídolos. É necessário, então, vigiar, resistir. Por isso vem a ordem: guardem-se, guardem-se, porque é necessário. Se eu e você não nos guardarmos, se nós não prestarmos atenção no mandamento, nós vamos ser envolvidos pelos ídolos que estão à nossa volta. É muito necessário. O pensador reformador João Calvino, lá em Genebra, século XVI, ele é um homem muito inteligente, marcou a época e influência no movimento protestante evangélico, e ele tem uma grande obra chamada Institutas, os Institutas, e ele fala neste livro, nesta grande obra, que o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. O coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Encontramos isso no primeiro volume desta grande obra dele. O coração humano está pronto a produzir ídolos a todo momento e os produz. Por isso a palavra de João é fundamental, muito relevante a mim e a você que andamos com Cristo neste mundo. Precisamos nos guardar, precisamos ouvir o imperativo, entender que não há uma outra opção a não ser nos guardarmos dos ídolos que estão à nossa volta e batem à nossa porta, e o nosso coração muitas vezes quer abraçá-los. Coração, uma fábrica perpétua de ídolos. E o que é que se diz na nossa atualidade? Siga seu coração. Fique com o seu coração. Meu irmão, se você for seguir o seu coração, ficar com o seu coração, você vai ser tomado pela idolatria. Calvino disse: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Por isso que a palavra de João é importantíssima para mim e para você. Guarde-se, um imperativo e uma ordem. A cultura à nossa volta é toda voltada para ídolos. Ídolos. Tem até um programa de televisão conhecido, que tem um título em inglês, American Idol, e faz sucesso, porque a cultura, inclusive, provoca
fomenta a idolatria através da mídia, por exemplo. É muito forte, é preciso escutar o imperativo, atentar para o imperativo. Está sobre mim a colocação, o chamado para me guardar dos ídolos. É preciso então resistir escutando o imperativo. E resistir então exige que eu também, atentando para esse imperativo, reconheça as formas da idolatria. As formas de ídolos. O que é ídolo? Aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida, no meu íntimo. Tudo aquilo que tomar o lugar de Deus, ou competir com Deus em mim, ou na minha vida íntima, na minha alma, ou na minha prática, isto é ídolo. Tudo aquilo que tomar, ou quiser tomar, ou que desejar tomar, ou competir com o lugar que é de Deus na minha vida. Lá está João escrevendo para as igrejas. Nós sabemos que João, nos seus últimos anos, esteve na cidade de Éfeso. Éfeso não estava no território de Israel. Pertencia à Ásia Menor, uma região, então, dominada pelo paganismo e não pela fé judaica. E ele escreve esta carta a igrejas, então, ali da sua região, igrejas que estavam debaixo da sua liderança. A primeira carta de João é escrita para essas igrejas. Igrejas que estavam, então, onde? Estavam em meio a essa cultura que era idólatra, pagã. E algo estava acontecendo nessas igrejas, um movimento estranho, um movimento que vinha sendo influenciado pelo pensamento não cristão, que procurava misturar esse pensamento com o cristianismo, estava adentrando as igrejas. E este pensamento distorcia quem é o verdadeiro Deus, o Deus revelado nas Escrituras, e esse verdadeiro Deus revelado em Jesus Cristo. Nós lemos no verso 20 desse capítulo 5, que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Conheçamos o que é verdadeiro. E nós estamos, diz ele também, naquele que é o verdadeiro. E estamos em seu Filho, que este é o verdadeiro Deus. Verdadeiro 3 vezes aqui, e logo em seguida, guardem-se dos ídolos. Eles estavam sujeitos a serem abordados por ideias que poderiam levá-los a uma imagem, uma ideia, um conceito de Deus que não era conforme a mensagem apostólica, e então não era o Deus verdadeiro e o Deus revelado em Jesus Cristo. Por isso ele escreve a eles advertindo que eles precisavam prestar muita atenção, reconhecendo as formas que muitas vezes vêm até na forma aparentemente cristã. Distorções que fogem da mensagem revelada pelos apóstolos, pela palavra de Deus de uma vez por todas. Mas eles estavam também ali cercados em Éfeso, pela cultura extremamente idólatra e pagã. Em Éfeso havia o chamado Templo de Diana. Foi considerado, e até hoje é considerado, como uma das 7 maravilhas da antiguidade. Tremendo prédio, um grande templo, belo, 127 colunas de 20 metros de altura cada uma. 127 colunas. Quando você visita Éfeso hoje, você pode ir ao lugar, depois esse templo foi destruído, mas você pode ir ao lugar onde ele ficava, e ainda lá tem umas 3, 4 colunas em pé. E algumas também que sobreviveram, foram levadas para Istambul, e agora fazem parte lá daquela mesquita, que foi uma igreja cristã, chamada a Santa Sofia, e as colunas foram transportadas para lá. Mas era uma obra tremenda. Uma das 7 maravilhas da antiguidade. E o culto a Diana, a deusa Diana e o seu templo atraía gente de todas as partes. Éfeso era movimentado em grande parte por esse culto que trazia peregrinos de todos os lugares. E quando nós lemos, inclusive, em Atos 19, quando o apóstolo Paulo está ali na sua viagem missionária
a terceira viagem, e ele passa por Éfeso e prega o evangelho, Atos 19, isso por volta do ano 53, acontece algo ali interessante e tremendo, porque Paulo prega o evangelho, pessoas começam a se converter, e um tipo de sindicato daqueles que eram os ourives, que produziam estatuetas de Diana e vendiam muito dinheiro, ficaram preocupados que Paulo ia danificar o comércio deles com as pessoas se convertendo. E a cidade então se levanta revoltada e querem acabar com Paulo. Tudo isso nós lemos em Atos 19. O que acontecia nesse templo de Diana? Era um centro de ritos imorais. Ali se praticava certos atos sexuais como uma forma de culto, de liturgia. Também os criminosos que conseguissem chegar ao templo tinham um asilo, proteção ali, e não podiam ser presos. Então muita gente terrível ficava naquele lugar, dentro desse belo prédio. E além disso, então, havia esse comércio de estatuetas e amuletos que rendia muito dinheiro para o pessoal do lugar. Ídolos tradicionais ou da religião tradicional, quando se fala de um objeto específico relacionado a uma religião que se cultua, que se busca, a qual se oferece devoção. Guardem-se dos ídolos, diz ele aos nossos irmãos lá de Éfeso. Guardem-se dos ídolos da doutrina distorcida, que altera o evangelho e quem Deus é e quem Jesus Cristo é. Guardem-se disso, desse tipo de idolatria. Guardem-se da idolatria aí da religião tradicional de Éfeso, o culto à deusa Diana. E nós temos que nos guardar contra estas coisas também hoje, da mesma forma. Mas, nos nossos tempos, de uma forma muito forte, nós temos nossos ídolos atuais, produzidos pela cultura da atualidade na qual estamos inseridos. E muitas vezes eles não são reconhecidos como ídolos, mas estão aí. O pastor Tim Keller, lá de Nova York, falecido em 2023, pastor muito reconhecido, autor de diversos livros, e ele disse o seguinte em uma das suas obras: qual é a coisa que se você perdesse, qual é a coisa que se você perdesse, levaria você a perder a vontade de viver? O que na sua vida, se você perder, você chegaria ao ponto de perder a vontade de viver? Você, ao responder isso, e se você tiver algo com o qual responder, este é um ídolo na sua vida, no seu coração. Guardem-se dos ídolos. Alfred Adler foi um parceiro de Freud. E Freud caminhou com a sua teoria psicológica, explicando tudo na dimensão sexual, os dramas humanos, etc. Adler caminhou junto, depois entendeu que Freud estava no caminho errado. E ele formulou sua própria proposta psicológica, sua escola de psicologia, chamada desenvolvimento pessoal. E ele vai tratar da dinâmica do indivíduo com a coletividade, como é que ele se relaciona com isto, e ele vai apontar um problema grave no ser humano que o leva a dificuldades, que é o quê? É um forte desejo pela notoriedade, ser promovido, ser reconhecido, a ser aplaudido. E isso leva o ser humano a uma porção de dramas no entendimento de Adler. E ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz: se você quiser saber para o que a pessoa vive, qual é o centro da vida dela, a motivação maior, para o que ela vive, não pergunte para ela, para o que você vive? Porque ela não vai saber nem responder, ela não pensa nisto, ela não consegue discernir isto. Para você conhecer qual é o centro da vida da pessoa, faça a seguinte pergunta, diz Adler: qual é ou qual seria
o seu pior pesadelo. Isto é, aquilo que você considera que seria a pior das coisas que poderia acontecer com você. E Adler diz, você vai aí saber qual é o centro da pessoa. E na nossa interpretação diríamos, não da de Adler, mas a nossa, nós conheceríamos qual é o ídolo do coração humano. O que é que está no centro, dominando o coração humano. Ídolos atuais estão à nossa volta. O coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos, diz Calvino. É preciso todo tipo de cuidado. Algumas perguntas que podem nos ajudar a discernir o que está acontecendo conosco, onde nós estamos na luta em nos guardar dos ídolos. Escute, pense, que tipo de desapontamento sempre habita longamente no seu coração? Que tipo de coisa que, se você ficar desapontado com aquilo, aquilo amarra o seu coração por muito tempo? É um ídolo. Você terá encontrado um ídolo no seu coração. Outra pergunta: que item que não seja dos básicos da vida, como saúde, alimento, moradia, que item que não seja básico, e você está disposto a adquirir a qualquer custo, ao custo de sacrifício financeiro? Está pronto a pagar preço alto. Algo que não é um item básico da vida, mas aquilo me atrai, me domina tanto, que eu vou até o sacrifício financeiro para ter. Encontrou um ídolo no seu coração. Outra pergunta: que expectativa ou coisa deixa você sempre muito apreensivo? Que expectativa ou coisa ou pessoa deixa você sempre muito apreensivo? Talvez você encontrou um ídolo aí no seu coração. Outra pergunta: que sonho fora das necessidades básicas consome a sua mente e coração? Que sonho que não seja sobre necessidades básicas que consome o seu coração? Um ídolo. Um ídolo está lá. O que é, outra pergunta, o que é o seu conforto quando você se encontra frustrado ou cansado? Quem, o que é o seu socorro primeiro, o seu conforto primeiro? Você encontrou um ídolo. Que aplausos você anseia receber? Ah, nossa era de internet. Como há tanto ídolo disfarçado no coração humano. No nosso navegar pela internet, como há ídolos disfarçados. Até no uso chamado evangélico da internet, há muita idolatria. Aplausos que você anseia receber. Quantos likes, quantos seguidores. Não é uma idolatria no seu coração. E você fica abatido, talvez chateado se não conseguir. Uma vez um pastor de outra cidade me telefonou e disse: eu tenho uma live que eu faço, eu queria convidar você para participar. E aí, antes de eu responder, ele me adiantou: seria um prazer ter você participando, porque eu já fiz lá, na minha live, eu já fiz com fulano, e foi citando as estrelas gospel. Eu não sou uma, mas de alguma forma, ele estava tentando fazer o quê? Ou o que está no coração dele. Meus irmãos, o que é que está acontecendo conosco? Onde é que nós estamos indo com tudo isso? O que é que estamos buscando? Perguntas importantes, relevantes. O que é que deve mover meu coração? O quê? Cristo. Cristo é meu conforto, meu abrigo, minha expectativa maior. Deus em Cristo. E não aplausos humanos. O apóstolo Paulo fala sobre o peso da pregação que está sobre ele. É um peso do qual ele não pode escapar. E ele sai para pregar.
ao ponto de enfrentar prisão. Mas não é isso que acontece no mundo da internet. Está sobre mim o peso de conseguir seguidores e conseguir aplausos, e daí por diante. É preciso muito cuidado e discernir o que está no nosso coração. Mas pode ser o meu automóvel quando eu olho essas perguntas, pode ser a minha casa, pode ser meu marido, minha esposa, pode ser os meus filhos. Quantos filhos não se tornam ídolos de pai e mãe? Quantos filhos não se tornam ídolos de pai e mãe? Deus precisou tratar com Abraão isso. Você conhece a história lá em Gênesis. Deus chega para Abraão, ele tinha um filho só, e diz: você vai sacrificar o seu filho para mim, num altar, num holocausto. Deus não deixa Abraão levar seu filho à morte, intervém no momento ali final. Mas o que Deus estava fazendo é quebrando a idolatria que Abraão podia ter com relação a esse filho. Deus queria saber se no coração de Abraão primeiro vinha o Senhor ou vinha o filho que Deus havia dado para ele. Nos nossos dias, pets viram ídolos, não é verdade? No lugar de filhos até. O coração humano é uma fábrica de ídolos, diz Calvino. É preciso resistir aos ídolos, guardem-se dos ídolos. O que é que enche o seu coração? Uma pessoa, uma atividade, um bem que você possui, um relacionamento. Cuidado, nada pode tomar o lugar de Deus. Em primeiro lugar, Deus manifesta em Cristo. É preciso resistir aos ídolos, escutando o imperativo e reconhecendo as formas de idolatria que cercam, rodeiam o nosso coração a todo momento, em todo lugar. E então precisamos nos aplicar de forma dedicada. Aplique seu esforço. O verbo é reflexivo. Guardem-se. Guardem-se. Isto é, você mesmo guarde a si mesmo. Você mesmo guarde a si mesmo. Eu preciso me aplicar em me resguardar da idolatria. É uma responsabilidade que Deus coloca sobre mim. E aí nós temos mais uma vez este paradoxo nas Escrituras, essa dinâmica. O verso 18 desse capítulo 5 diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Mas nosso descanso de que Deus vai nos guardar, em nada nos dá o direito, na palavra de Deus, de nós nos tornarmos relapsos. E nós vamos à luta, sim, dependendo do poder de Deus, da graça de Deus sobre nós, que pode nos guardar, mas essa graça nos chama à luta. E precisamos então nos guardar a nós mesmos. Guardem-se a você mesmo, a si mesmo. Aplique-se com todo esforço. Vamos lembrar o que são ídolos. Ídolos são coisas que em geral nós pensamos que nós os possuímos. Por exemplo, um automóvel, um marido, uma esposa, eu tenho, eu possuo. Mas quando estas coisas e muitas outras viram ídolos na minha vida, eu penso que é meu e eu tenho isto no centro da minha vida. Mas algo acontece rapidamente. Na verdade, quando eu tenho um ídolo, eu sou possuído por esse ídolo. E ídolos nos consomem, nos destroem. Ídolos cobram um preço altíssimo. Ídolos têm um pedágio caríssimo. Eles nos levam a uma obsessão que há de nos danificar, nos prejudicar, no andar com Deus, estarmos na paz com Deus. Interfere se é um ídolo fora da família, fora do casamento, vai interferir na família, no casamento, algo que eu coloquei lá primeiro na minha vida e agora aquilo me possui. Se é na casa, há de prejudicar a própria casa e até outras coisas. Ídolos são destrutivos, nos consomem.
Por isso a chamada de João é esta: guardem-se dos ídolos. Você está guardando o seu coração dos ídolos, meu irmão? Minha irmã, você está guardando o seu coração dos ídolos? Cuidado. Ele escreve a igrejas e crentes como eu e você, que viviam uma cultura que também era perigosa. E eu e você precisamos dessa palavra, como aqueles irmãos precisaram no primeiro século. Tem um conhecido, ele disse que uma fraqueza do coração dele era o carro novo. Toda vez que ele trocava de carro, escolhia muito bem e saía com o carro zerinho, brilhando. Ele disse: aquilo sempre foi uma luta, enchia meu coração. Era realmente que se tornava um ídolo rapidamente. E ele disse que encontrou uma forma de quebrar a idolatria dele por automóveis. Ele disse: toda vez que eu compro um carro zero e chego em casa, a primeira coisa que eu faço é procurar um martelo, o meu martelo. E aí eu procuro um canto lá do carro e dou uma marteladinha ali. Pronto, quebrei o ídolo no meu coração. O carro não está mais impecável. Foi danificado em algum lugarzinho, já meu coração fica mais leve, mais fácil de resistir à idolatria. É verdade que nós precisamos arrebentar os ídolos se possível for fazer isso. Mas a vitória sobre a idolatria não está em quebrar os ídolos. Está em verificar que no altar do nosso coração, nós tiramos o que está sentado lá e coloquemos Jesus Cristo, Deus manifesto em Cristo. É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos. Há algo que isso me consome acima de todas as coisas. Mexe comigo, tira a minha paz, me atrai, e eu quero, e eu preciso. Eu tenho que me voltar ao ponto onde o meu coração diz: descanse em Cristo, sirva ao Senhor, onde Ele o colocar. Talvez é meu anseio por aplauso e reconhecimento. Sirva Ele humildemente, sirva como discípulo. Algo que enche o coração, tira aquilo do coração, coloque Jesus Cristo, Deus em Cristo, adore-o, cultue com os irmãos, com a igreja, cultue no seu dia, dentro, dia fora, a todo momento, buscando, lembrando que Ele é primeiro, Ele é eterno. Todos os ídolos vão lhe consumir e vão passar através dos seus anos, quando os seus anos terminar. Somente Cristo estará lá, quando todos esses ídolos nada forem. A Ele eu preciso me entregar, andar com Ele. Ele é a minha paz, Ele é a minha referência, Ele é que me define. Não são as coisas e pessoas, Cristo me define. E o que eu fizer, eu faço para servi-lo, para andar com Ele, com muita humildade. Cristo não vem para perturbar a minha vida, perturbar meus relacionamentos. Cristo vem para me edificar e me fazer bênção em meus relacionamentos. Cristo vem para trazer paz ao meu coração. Cristo vem para trazer descanso ao meu coração. Ele vem para ser o primeiro. Guardem-se dos ídolos. Como? Acima de tudo, faça do Senhor Jesus a razão da sua vida, todos os dias, todos os anos. Que o Senhor assim nos guarde. Vamos orar.